Olá galera, boa noite. Mais uma live aqui do Qual o Tema. Hoje com a Luísa Pessoa falando sobre Pina Bausch, o indivíduo e individualismos refletidos na dança contemporânea. Vamos esperar aqui o pessoal ir entrando. A gente vai iniciar nosso bate-papo com a Luísa. Olá Gabi, seja bem-vinda. A Luísa, ela trata, né, o tema dela, ela vai tratar sobre o individualismo, o indivíduo, né, a dança contemporânea. E também a Luísa já acabou de entrar aqui, ó. Vou fazer o convite para ela que ela fala. Ó. Guardando aqui. Olá, Luísa. Olá, Tudo bem? Boa noite. boa noite. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Vocês estão me vendo? Porque para mim tá Estou, preto. tô te vendo. Eu não me vejo, mas tá bom. Não tá se vendo? Deixa eu ver se. Calma aí, agora ficou preto. Agora Agora voltou. vai? Agora voltou. Então tá bom. Deixa vocês me verem. Tudo bem? Então, Luísa, então, queria primeiramente te agradecer, né, por topar participar do projeto, apresentando o seu tema de pesquisa. Muito obrigado, tá? Imagina, Obrigado que também ao agradeço. pessoal que está nos acompanhando, a Gabi, o pessoal que está entrando aí. Luísa, queria que você se apresentasse, né? Para o pessoal conhecer um pouco mais sobre você. Tá bom. Eu que agradeço o convite. É um prazer. Tenho acompanhado o projeto. Nem sempre eu consigo estar online, mas quando eu consigo eu venho. Senão depois eu corro lá para assistir as lives. E está sendo ótimo rever os colegas também, né, da faculdade, rever os trabalhos, muito legal. Parabéns pelo projeto. Obrigado. Então, eu sempre trabalhei com dança, né, a minha vida inteira, na verdade. Sempre fui bailarina e sempre trabalhei com dança desde que eu me entendo por gente. E acabei caindo na faculdade de História meio que de paraquedas, né? Não foi um projeto, foi uma coisa que aconteceu na minha vida. E aí eu fiquei um pouco assim, não sabia exatamente o que eu ia fazer com isso, né? O que eu ia fazer com a história, porque nunca foi a minha intenção abandonar a dança, abandonar as salas de dança. Mas foi muito legal justamente essa pesquisa, né? Que na hora da monografia foi uma maneira que eu encontrei, né? De unir as duas áreas, né? De conhecimento, dos estudos que eu estava fazendo, né? A dança, que eu sempre trabalhei a vida inteira, com a história que se apresentou ali para mim naquele momento. Assim. Sim. Então, é isso. Foi a primeira coisa que eu consegui fazer juntando as duas coisas, né? E que eu fiquei absolutamente apaixonada, assim, e agora dou continuidade a isso. E então a história entrou por acaso. Foi? Entrou totalmente por acaso, totalmente de paraquedas. Eu já tinha ido para o Rio para fazer faculdade de dança, fiquei alguns Ah, anos na faculdade de dança, acabei trancando, voltei para Petrópolis. E aí a gente não tem aqui, né, em Petrópolis, uhum, um caminho para a dança em termos de ensino superior e tal. E aí eu, querendo terminar a faculdade, eu já tinha começado a faculdade de letras na UCP assim que eu saí do ensino médio. E aí eu resolvi retomar a faculdade de letras, porque era o que tinha mais a ver com artes, né? Que eu gostava muito também. Então, assim que eu saí do ensino médio, eu não sabia que a dança era um caminho ainda. Eu dançava uhum, desde pequena, mas não pensava nisso profissionalmente. Então, o mais próximo ali de área artística que a gente tinha em Petrópolis, que eu me identificava, era com a literatura, né? E com letras. E aí eu fui sim. fazer letras. Depois acabei abandonando, consegui fazer faculdade no Rio. E aí quando eu tranquei lá, engravidei e tudo mais, eu resolvi voltar para letras, né? E aí não tinha na UCP turma de letras para eu dar continuidade naquele momento. Caramba. Só que aí eu estava determinada a fazer a faculdade, e aí eu peguei e falei, vou fazer história.
que dá para aproveitar algumas matérias que eu já fiz em letras e é isso. Mas acabei me encantando, né, com a história também. Enriqueceu muito, né? Aham. Pessoalmente, independentemente de estar trabalhando com isso ou não, mas enriquece muito. E eu acabei levando essas pesquisas de dança e história para frente. Estou montando alguns cursos agora relacionados à dança e história também. Então, Eu acompanhei algumas lives suas também, no projeto aí que você fez, muito boas. E deu para conciliar bem, né? Então, a dança com a história, isso é muito legal. E pois Luísa, é. já que falando nessa coisa, por que o tema? Agora você fala um pouquinho aí, por que esse tema? Então, pois é. Na verdade, eu demorei muito a decidir o meu tema da monografia. Eu fiquei assim já na tábua da beirada para começar a escrever. E eu fiquei tentando juntar dança e história, mas acontece que, e esse é justamente o primeiro argumento assim, da monografia, né? É que não existe material, né, bibliografia e tudo mais, e material teórico para Uhum, você tratar dança e história, justamente, para você lidar com a dança através do viés da história. E existem trabalhos na área de história da dança, mas é um pouco diferente, porque na área da história da dança, você tem um foco na dança. Então, são normalmente profissionais que trabalham com dança que vão buscar a história para entender a dança. O objeto de pesquisa é a dança. E ali, como na faculdade de História, né, por uma visão que não era da dança, mas do historiador, né, da pesquisa histórica, o grande desafio era justamente entender como que o historiador olha para a dança. E não como que um bailarino olha para a história para entender a dança. Mas como que um historiador olha para a dança, né? Como é que a gente pode usar a dança não para entender a história, para entender a própria dança? Tipo, como é que é a história do balé? Aí você vai ver lá a história para entender a história do balé, como é que o balé se desenvolveu e tal. Isso é uma abordagem mais comum. Mas o meu objetivo, e aí a Janaína, que foi minha orientadora, né, e me conduziu, e assim, de uma forma, me encorajou muito a isso, foi justamente de tentar olhar para um aspecto histórico a partir da dança. Então a dança não ia ser o objeto de pesquisa, a dança era uma ferramenta, era uma fonte, como qualquer outra fonte histórica. A dança era nessa monografia, ela é uma ferramenta para entender um aspecto da história que é o individualismo. Então é uma sim. abordagem diferente e aí não tem, você não tinha conteúdo para isso. Eu fiquei bastante desesperada nisso, porque não tinha uma bibliografia. A gente tem, por exemplo, como trabalhar com fontes jornalísticas. Você tem isso, né? Para o historiador. O que você precisa olhar, quais são os aspectos que você precisa olhar se uma fonte é jornalística para você trabalhar com a história. Para trabalhar com literatura, né? Tem muito historiador que trabalha com literatura, então já tem um embasamento metodológico também para isso. Como é que a gente olha para uma fonte literária a partir da história? Que não é simplesmente você ler aquela história e acreditar em tudo que está escrito ali. Você tem um olhar do historiador naquilo, né? Então, Sim. tem metodologia para tudo isso. Para você olhar para a literatura através da história, para você olhar para o cinema através da história, para você olhar para o jornal através da história, para a fotografia. Mas não tem metodologia de como você olhar para a dança para entender a história. E aí foi Nossa. o grande gatilho e o grande desafio, né? Caramba. É. E engraçado que no decorrer, né? Tu vai falar ainda, tu vai fazendo isso, né? Tu vai juntando aí para tentar. Mas é muito interessante, agora um comentário que eu tenho visto ao longo dos temas passados por aqui, as diferentes tipos de fontes, né? Que a Escola dos Análises nos dá, né? Passou aqui leitura de diário, filme, série, jornais, listas, e entre outras coisas que tu fala, caraca, isso pode ser material de cunho, né, de fonte histórica. Achei incrível. Aí cada vez que eu vejo um novo tipo de fonte, eu falo, caramba, agora a dança também é um tipo de fonte, ele expressa ali. Quero dar boa noite aí ao pessoal que está nos acompanhando, a Júlia, Juliana, a Cris, o Gabriel e as outras pessoas que estão aí entrando. Lu, então, pode ficar à vontade agora, tá? Para falar sobre o seu tema. Temos aí 50 minutos, aí você pode falar calmamente. Aí eu vou te parando no meio, fazendo um comentáriozinho, mas fica tranquilo. Tá bom, tá bom.
Então, eu estava aqui estudando, né, pensando o que eu ia abordar exatamente na live de hoje, justamente porque a monografia ficou extensa, né, por conta dessa questão que a gente estava conversando, assim. Porque o tema da monografia eu vou abordar ela de uma maneira assim meio louca, eu não fiz um roteirinho, nem vou seguir Tá? exatamente como está ali, justamente para ir tentando fazer uma ordem meio louca aqui, mas para abordar as Fica à questões mais vontade. importantes. Porque ficou bastante longa, porque são vários assuntos, né? Então, o que acontece? Dentro dessa pesquisa, o tema da monografia é o individualismo, né, através da dança, na dança contemporânea, refletido na dança contemporânea através da obra da Pina Bausch. Porque no final a gente Uhum. precisa fazer um recorte específico, né, para demonstrar na prática como que funciona essa abordagem da dança através da história. Então, o tema o aspecto histórico é o individualismo, é o que a gente trata na monografia, e a gente faz isso como? Através da dança contemporânea, vendo como é que o individualismo se reflete nas transformações da dança contemporânea e especificamente na obra da Pina Bausch. Só que Sim. para chegar nisso, eu precisei antes justamente explorar essa questão metodológica, né? Descobrir como que eu fazia isso. E eu falava para a Janelle, mas eu não sei como é que fazer isso, não tem material me dizendo como fazer isso, né? Então, o primeiro capítulo todo, na verdade, eu não vou me debruçar muito sobre ele, mas é justamente essa questão mais teórica e metodológica de entender como que o historiador precisa olhar para a dança, que aspectos que você precisa olhar, né? E aí, Sim. como não existia um material falando especificamente sobre a dança como fonte histórica, eu fui beber em outras fontes, em outros materiais que se aproximavam disso. Então, assim, nas semelhanças da dança, que a dança tinha com outros tipos de fonte que alguém tratava. Então, na verdade, eu fui beber muito na metodologia sobre história e arte, né? Sobre como tratar a arte de uma maneira geral, como fonte histórica, porque isso existia um material. E aí não entrava nas especificidades da dança, mas tudo que era comum ali, né? A dança, por ser uma expressão artística, eu colhi nesse material. Então a Uhum. gente aprende a olhar como que o historiador olha para a arte através dessa abordagem histórica, né? Porque é isso, antes da escola dos análises e tudo, a gente estava muito preso à documentação oficial, né? E documentos Sim. escritos e oficiais, assim, como se só apenas esse tipo de documentação pudesse, né, nos render informações reais, né, concretas a partir da nossa sociedade. E o que a gente vai ver a partir da escola dos análises é exatamente que, na verdade, nesse aspecto da história da arte especificamente, né, é que toda arte ela também é uma produção humana. E enquanto produção humana, ela também pode nos contar sobre a nossa sociedade, né? A arte ela nunca está descolada do tempo, né, do período em que ela se estabeleceu, em que ela se originou. Então, ela tem muito ali para nos contar sobre aquele período, aquele tempo, né, aquele espaço. Então, enquanto produção humana, a arte ela pode nos dar esse material. Só que aí você tem algumas características específicas para olhar, né? E aí usei muito o Panofsky, que ele mergulha muito nessa questão da arte como fonte histórica, abordando esses aspectos metodológicos. Ele vai falar da questão da intencionalidade da arte, né? E a arte ela está Sim. muito ligada, a própria definição de arte ela está muito ligada à definição da intencionalidade, né? Então, assim, como é que a gente, por exemplo, essa questão de definir o que é arte é uma questão que a gente não resolveu, né, até hoje, né? Especialmente depois da arte moderna para cá, arte contemporânea, da arte conceitual para cá, esse questionamento do que é arte, o que pode se definir como arte, né? É uma questão que a gente até hoje não resolveu. A gente tem milhares de definições, né? Mas nenhuma Sim. resolveu completamente a questão. E ela está Que ligada pode. também a essa questão da intenção, né? O Panofsky ele fala que, a definição de arte está ligada a uma intencionalidade de uma experiência estética.
Então, por exemplo, se eu tenho um objeto, ele pode ter uma função prática ou uma função estética. E aí, se ele é um objeto artístico ou não, vai estar muito ligado à intenção que se colocou sobre esse objeto, sobre ele ter uma função mais prática ou mais estética, né? Então, por exemplo, se eu tenho um cinzeiro, mas eu fiz aquele cinzeiro só para que ele tivesse aquela utilidade ali de servir, né? Como para botar cinza, sem nenhuma intenção de ter uma experiência com estética, aquele objeto está muito mais relacionado à função prática dele, né? E teria menos uma característica de arte, né? Artística. Agora, se eu faço aquele cinzeiro, mas ele não é, ele é para botar cinza, o objetivo final dele é esse. Mas ele já tem um desenho, um mural, ele é bonito. Então, além da função prática dele, você quer que a pessoa que usa aquilo também experimente ele de uma forma estética. Então, isso está muito relacionado à função da arte, né? E quando a gente tem o movimento da arte conceitual, já década de 60, principalmente 70, isso é muito colocado, né, em xeque. Quando a gente pega, por exemplo, do Duchamp, que pega lá o mictório e coloca no museu. E aí, né, e é justamente isso que ele estava fazendo, né? E às vezes as pessoas ficam questionando, então é porque aquilo é bonito. Não, não, ele estava justamente questionando e mostrando que a arte, o conceito de arte, né? Mostrando que o conceito de arte tem a ver porque quando você coloca aquele mictório ali exposto no museu, o objetivo dele não é a função prática dele, não é ninguém ali fazer xixi. O objetivo dele é ele ser experimentado de uma forma estética. E que ele não precisa ser bonito ou não, mas é uma experiência que é diferente da experiência prática daquele objeto. Então, enfim, isso tudo está relacionado a essa função, a essa definição de arte, né? E aí, por que eu estou falando isso tudo? Porque tem a ver com a intencionalidade, né? Da arte, a intenção do artista no momento de criação da obra e tudo mais. E o Panofsky vai olhar muito para isso, para dizer que o historiador, quando vai olhar uma obra de arte, ele precisa compreender a intencionalidade que está por trás daquela obra, né? E que também não é simplesmente saber o que o artista estava pensando no momento de fazer aquela obra, não se trata disso. Mas aí, para você entender a intenção por trás de uma obra de arte, você precisa mergulhar em toda a mentalidade daquela sociedade, né, em todas as referências culturais, os padrões estéticos daquela sociedade, para compreender e poder olhar para de arte a partir do olhar do historiador. Sim. Lu, é engraçado isso. Tá me escutando? Tô, tá travando um pouquinho. Mas... É porque deu uma travadinha. Engraçado isso, igual a obra do Mictório, né? Porque levar a arte, que às vezes está ali no cotidiano e a gente não vê, para algo extremo, né? Algo que te choca, no caso. Porque tu vê que ele não tá, igual você falou, da função do cinzeiro, né? O cinzeiro serve para colocar cinza, mas a estética toda em volta, às vezes, né, chama a atenção. Acho muito maneiro isso. E eu achei muito legal. Esse questionamento, né? Uma provocação mesmo do que é arte, né? A ideia é essa. Uhum. Isso é muito legal. Eu achei muito legal falar sobre dança, não há algo ali em si que para te ajudar nisso. Eu falei, caraca, olha o trabalho que eu teve para chegar nisso. Porque tu foi em fonte material, tu foi em história da arte, história da dança, passou por várias coisas. Eu falei, caraca. Tá travando. Aquele modelinho de como estudar. Opa. Tá travando. Tá, conseguimos escutar? Deu uma travadinha aqui, mas... no seu capítulo 2, um quadro sobre como... Calma aí, conexão falhou. Você tá me ouvindo bem? Conectando aqui.
Ou, tá me ouvindo? Foi, tô te ouvindo, tô te ouvindo. É que deu uma Tá. travada, a conexão deu uma Deixa saída, eu ver mas aqui a reportagem. Você tá dando para mim. é, Tô não sei travando um se você pouquinho. conseguiu. É porque eu mesmo não tô me vendo aqui. Tá tudo preto. Aham. Então, travou. Falando. Travou a minha também. O pessoal tá falando que o vídeo está travando, mas Não sei se o pessoal tá me ouvindo bem. o pessoal falou que o vídeo deu uma travada. Acho que foi os dois, foi o meu e o seu. Você está conseguindo me ouvir, Luiz? Tô te ouvindo, tá meio travadinho. Eu não sei como é que tá o meu, se tá travando também pro pessoal ou não. Senão Aham. eu continuo falando. O pessoal falou que está meio travado. É, Tentando ver aqui a conexão. falar isso. Tentando... Mas se tu tiver me ouvindo, vamos lá. Se não estiver travando muito. Bem que a gente comentou isso cedo, hein? Pode ser que a conexão. É porque aqui pra mim Aqui não parece. sei, não. Tá chovendo bastante, né? Acaba atrapalhando um pouco também. Eu Aqui acho. também. Aparentemente parece que tá indo. Falou que meu vídeo tá bom. O teu Então vídeo posso tá bom. continuar falando. O meu que tá travado. A minha Pode ir. tia. Então, obrigada, tia. Obrigado, Então Cris. vamos continuar. Então, onde é que eu estava? Bom, aí todo esse capítulo inicial, então, é nesse sentido, né? De ir olhando para a arte, observando como que a gente olha para a arte a partir do olhar do historiador, né? Porque isso. E a própria, essa questão mesmo de intencionalidade, né? Que você às vezes pode questionar se a arte realmente pode servir para o historiador, né? Como uma fonte histórica, já que ela é tão cheia de. E a arte mais ainda, né? Cheia de intenções diversas ali. E aí você tinha antes aquela questão, né, do documento oficial, como se aquele documento fosse te dar informações reais, né, por ser um documento oficial. E, no entanto, hoje em dia mesmo, a gente já olha para isso de uma maneira diferente, né? A gente sabe que mesmo um documento oficial, se a gente não olhar em quem está... Mas esse documento está sendo produzido com que intenção? Está sendo produzido por quem, né? Em que contexto? Os próprios documentos oficiais, eles não são imparciais, né? Hoje em dia a gente sabe disso. Verdade. Então, e a arte também não vai ser imparcial, mas eu acho que eu acho que isso é até mais rico e mais interessante porque ela não está nem mascarada, né? Ela é parcial mesmo, assim. Então, e isso te ajuda a compreender também toda uma ideologia, o próprio fato às vezes da arte ter um caráter revolucionário, de vanguarda, aquilo também está dizendo, porque se ela tem um caráter revolucionário, ideológico, ela tem por quê? Porque ela está inserida num determinado contexto ali que ela pretende revolucionar. Então você tem como olhar para aquilo dessa forma, né? Então é isso, assim, esse capítulo inicial é todo nesse sentido. E aí a gente traça um panorama de como que olhar para essa arte, então, para investigar esse aspecto do individualismo, né? A Uhum. partir da dança moderna e da dança contemporânea. E aí tem uma confusãozinha às vezes que o pessoal faz porque a dança moderna ela não faz parte da história do período moderno, né? A dança moderna na verdade já é período contemporâneo, né? Às vezes dá uma confusãozinha. Mas a gente tem toda essa trajetória da dança moderna e contemporânea que aí a gente vai tentar primeiro entender o individualismo para olhar isso através da dança, né? Então a gente percebe nesse primeiro momento de entender como que a gente olha para a dança, que a gente precisa olhar que existe uma tríade aí, né? Que é arte, sociedade e cultura, que existe um imbricamento disso daí. Uma relação que é não só de dependência, né, mas uma relação dialética e de transformação o tempo todo em arte, sociedade e cultura. Dentro de arte, sociedade e cultura, a gente pegou, então, esse recorte da arte para olhar para isso. E aí, na arte, a gente tem uma outra tríade, que é obra, espectador e o artista, né?
O autor, a obra e o espectador. Aí a gente se questiona, às vezes, mas se você tiver só o artista que fez uma obra, mas essa obra nunca foi exposta ou nunca foi apresentada, né? Não é arte. Você tem um objeto artístico, mas você não tem a experiência artística. A experiência artística, ela obrigatoriamente implica nessa tríade de você, de quem produziu a obra, na existência da obra e nela chegar a um espectador, né? Senão você não tem a experiência artística. Então a gente vai olhar para isso. E aí dentro disso, de obra, espectador e autor, você pode olhar para cada um desses elementos, pode ser uma fonte de pesquisa, né? Você pode pesquisar, por exemplo, aquele espectador, aquele público, né? Você pode olhar, por exemplo, as reações do público diante de uma determinada obra para entender aquela mentalidade, aquela sociedade, né? Muitas vezes obras que não são aceitas, que são absolutamente que o público rejeita no primeiro momento, então você também pode ser fonte de pesquisa, né? E no meu caso, a gente vai pegar a obra especificamente e vai olhar para a obra e autor, quer dizer, para a coreógrafa, que é a Pina Bausch, no final das contas, e para a obra que ela produz, entendendo alguns aspectos dessa obra, porque também a obra, e aí a gente já começa a entrar especificamente na dança, né? Porque aí é o que eu vou abordar. A dança, ela é um complexo de elementos, né? Ela não é só uma sequência de passos coreografados. A obra, como objeto final, uma obra de dança, ela é um complexo de elementos que coreográficos e não coreográficos, né? Então, inclui a coreografia, inclui os bailarinos, mas também inclui luz, iluminação, cenário, música. É um complexo, né? A obra final, e que cada um desses elementos também pode ser abordado, né? O processo de criação, pode ser as temáticas que são apresentadas ali, tudo isso pode ser abordado para você compreender aspectos da sociedade, né? E aí, quando a gente vai olhar para o individualismo, e o individualismo é muito interessante, né? Porque a gente fala muito de individualismo. Só uma pergunta. Nesse negócio que você está falando, arte, cultura e sociedade, é um desenho de um quadro, não é? Que está na sua monografia? Você que fez? Foi. Eu falei, caraca, que incrível. Aquele quadro, ele tá até aqui, eu não sei se vai dar para ver bem, mas eu vou tentar mostrar. É justamente uma tentativa de criar uma metodologia mínima para lidar com a dança, para entrar de fato na temática, né? Sabendo como olhar para a dança a partir daquilo. Então, eu acho que esse primeiro capítulo, que é justamente de como tratar a dança a partir de uma abordagem histórica, é o capítulo mais rico, assim, justamente porque ninguém fez isso ainda, sabe? Ninguém criou ainda uma metodologia própria para se lidar com a dança. E a Luísa criou. Como documento. A Luísa tentou, né? Fez um esboço, mas eu assim, ainda tenho muita intenção aqui. Deixa eu ver se dá para... Eu não tô vendo, gente, a minha tela, então vocês têm que me ver. Dá para ver? Dá para ver. Pois é, isso aqui é o resultadozinho justamente disso, assim. Então, arte, cultura e sociedade. Aí, dentro de arte, cultura e sociedade, a gente está olhando para a arte, né? Essa arte, a gente tem a outra tríade, que é a obra, autor e espectador. No caso da nossa obra, é uma obra de dança. E aí, a gente tem outra tríade, que é corpo, conteúdo e movimento. Então, uma obra de dança, ela obrigatoriamente tem minimamente esses elementos. Tem esses outros elementos que a gente, né, tem música, iluminação, processo criativo, tudo isso. Mas você precisa, para você ter dança, pelo menos de um corpo em movimento, expressando algum conteúdo, né? E isso é muito interessante, porque eu acho isso aqui mágico. E isso me faz ter acreditar muito que a dança é uma super fonte para o historiador. Porque se toda obra de arte, e isso já foi muito falado, né? Que a obra de arte é uma fonte de estudo para o historiador, todo mundo já sabe. Porque aí a gente já chegou nesse ponto. A Escola dos Análises veio para salvar e a gente tivemos muitas pesquisas nesse sentido. Só que a dança é incrível, porque a dança... Qual é a fonte de pesquisa? Fonte final, né? O nosso objeto final de pesquisa enquanto historiador é o homem e o seu desenvolvimento no tempo e no espaço, né? Na verdade, a gente está investigando aspectos do ser humano, né, da humanidade. O homem é a grande fonte de pesquisa da história, o homem no tempo e no espaço. E a dança, o forte expressivo da dança é o próprio homem.
o próprio corpo e é, portanto, o próprio homem. Então, assim, que outra arte pode nos dizer mais sobre o homem do que uma arte que tem como seu suporte expressivo o próprio homem? Se a gente compara com a pintura, por exemplo, você tem o conteúdo, né, dentro dessa tríade, conteúdo, movimento e corpo. O conteúdo é aquilo que você quer expressar, os sentimentos, as emoções, as ideias que o autor quer expressar a partir daquela obra, né? E aí vai expressar como? Se você comparar com a pintura, ele vai ter a ação de pintar, né, as tintas, que seria o movimento na dança, que ele vai expressar um suporte que é a tela. Então, o corpo do bailarino é a tela do pintor, né? É onde aquela arte se materializa. Então, se a gente está querendo olhar para compreender o ser humano, eu acho que assim, vou vender meu peixe. Eu acho que nada melhor do que uma expressão em que o próprio ser humano, o próprio homem, é o suporte expressivo, né, dessa dança. Inclusive, Não, incrível, incrível isso. Eu achei incrível. Pode continuar. Tô adorando. E aí, dentro dessa última tríade, aí sim a gente pode recortar o que a gente quiser de elementos para investigar a história, né? Então, por exemplo, dentro de conteúdo, que é aquilo que o autor está querendo expressar, você pode investigar os assuntos que estão abordados ali, os personagens que são representados, né? As realidades que são encenadas ali naquela peça. Dentro de corpo, você pode analisar a expressão, a técnica, né? Uma série de questões ali. Dentro de movimento, você tem a forma, a qualidade do movimento, o uso do espaço, né? Uma série de elementos aí você vai adentrando cada vez mais e escolhendo. No meu O Cris comentou que aqui que o corpo fala, né? E é verdade, o corpo fala. Na hora que tu fez a colocação aí da pintura, eu falei, cara, era isso que eu tava em mente. Se a obra de arte, a pintura, é um modo também de fonte histórica, por que a dança não? Se tu tá ali presente, a arte viva, né? Cara, incrível. Exatamente. Agora, é mais difícil, assim, aí o outro aspecto, né? É muito interessante, eu acho que é riquíssimo, ao mesmo tempo é muito difícil, porque você tem a obra, quando você tem a pintura, você tem a obra ali, na sua frente, né, para analisar. E a arte, na verdade, você vai depender de outras fontes para chegar à dança, né? Você vai depender de outras fontes para você analisar uma obra de arte. E aí você pode ir críticas de dança, o que se escreveu sobre dança, registros de coreógrafos, né? Às vezes tem até notação, maneira de escrever, né? Dança, movimentos, de deixar registrado coreografias, que você pode também pesquisar. Você pode ir na própria dança, a partir do momento que a gente já tem registro em vídeo, né? Se a gente for muito para lá para trás, para o início do balé clássico, tudo a gente não consegue, porque você não tem registro. Você depende realmente do que se escreveu sobre aquela dança. Mas quando você tem já o registro em vídeos, porque é isso, né? A dança, ela é uma obra de arte que existe ali, naquele momento. E não é a mesma coisa quando você assiste no vídeo. Você não tem a mesma atmosfera, a mesma sensação. São outras sensações que aquilo ali te cria, né? Quando você está ali. Mas no vídeo você ainda tem um registro, né? Daquela obra e você pode ir direto à obra. E o Panofsky defende muito isso, assim, eu acabo colocando isso na monografia também. A gente vai, como historiador, olhar para a dança como fonte histórica. A gente vai na própria dança como fonte histórica ou a gente vai fazer uma história do que se escreveu sobre a dança? Que é o que faz ultimamente, muitas vezes, né? Você vai olhar para as críticas de dança, vai para os depoimentos do público, para o depoimento do próprio coreógrafo, mas assim, você não vai na própria dança. Você não vai olhar para aquela dança para fazer história. Para olhar o que aquele corpo está te dizendo, o que aquela movimentação, o que a estética daquela movimentação te diz sobre aquele período, sabe? E isso é que é a minha meta, assim, de conseguir fazer isso de fato, assim, um dia, assim, que tem um material metodológico para lidar com isso, sabe? E aí eu me perdi porque eu ia falar uma coisa que eu esqueci de falar. Eu vou falando. Esqueci. Daqui a pouco você lembra. Enfim, e aí você vai olhar para essa obra e a gente vai fazer isso a partir da Pina, olhando para esses aspectos que eu vou recortar, que é como eu falei, né? A gente tem um monte de elementos aí para abordar a partir da dança.
A partir do individualismo, eu optei por olhar para a questão do processo criativo da Pina Bausch, Aham. temáticas que aparecem na obra dela. E é fantástico, porque são absolutamente... Parece que é contraditório, parece que é dialético, mas aí a gente tem que entender um pouquinho do processo do individualismo para poder entender a obra da Pina. Assim. Então, vamos falar de individualismo um pouquinho. Eu falei que são muitos assuntos diferentes, né? Porque a gente primeiro trata dessa questão metodológica, depois a gente vai entender a trajetória do individualismo e ver como isso se reflete na dança. E a gente fala muito de individualismo hoje em dia, né? Individualismo, individualidade e tal, e só que não sabe exatamente o que a gente está falando, né? Individualismo é um processo de construção histórico relativamente recente, né? O indivíduo moderno, como a gente se conhece hoje, Paloma também. Bem-vinda, Paloma, Geisa, Cristina, tudo aí, nos gente, acompanhando. quando olha para a história do individualismo, é uma coisa assim que foi transformadora para mim também de pesquisar. É muito interessante porque a gente se pega, eu pelo menos me peguei, reforçando certo, assim, é muito contraditório, sabe? Porque a gente faz parte nós somos esse indivíduo moderno se construído. Uhum. E a gente, ao mesmo tempo, critica muitas coisas do individualismo e egoísmo, não sei o quê, e competitividade, uma série de coisas que são consequências do individualismo. Mas, por outro lado, a gente é absolutamente defensor da nossa individualidade, da nossa liberdade individual, de expressar a nossa liberdade contra as opressões sociais, entendeu? Contra as opressões que vêm por conta das minhas relações sociais. A gente quer negar muito as determinações sociais sobre a nossa individualidade. Então a gente ainda defende o individualismo, sem saber. Uhum. Na verdade, e ao mesmo tempo a gente critica o individualismo. E a gente não achou ainda o equilíbrio disso. Porque a nossa defesa do individualismo, da individualidade, do nosso sujeito, né? Porque o que é o indivíduo, essa concepção de indivíduo que nós temos? Que é muito difícil a gente entender o indivíduo de outra forma. A gente não consegue entender de outra forma. A gente precisa olhar realmente para as sociedades tradicionais e tudo para tentar saber mais ou menos o que era essa sociedade que não era a sociedade individualista. A gente hoje só se entende como um indivíduo que é o quê? O indivíduo que é separado do mundo pelo seu corpo, né? E que tem as suas singularidades a partir das suas experiências pessoais. Aí você diz assim, mas se não é isso, é o quê? Entendeu? Porque é isso, é o que a gente só se entende dessa forma. Mas, na verdade, em sociedades tradicionais, sociedades antigas, orientais, né? Sociedades tradicionais, tribais, africanas, elas tinham uma outra concepção de indivíduo. Essa noção, quando a gente fala a palavra indivíduo, essa noção que já vem, essa carga que já vem junto, da nossa particularidade, da nossa individualidade, da nossa definição como um ser separado do mundo, eles não tinham. O indivíduo ele não estava descolado do ambiente, ele não estava descolado do outro. A cosmovisão, por exemplo, dentro de uma sociedade tradicional, tribal africana, né, ou de determinadas sociedades orientais, ela é completamente diferente. E a gente não consegue entender certos rituais, certos conceitos dessas sociedades, porque nós temos essa outra visão que é do indivíduo, né? Então, quando, por exemplo, você tem certos rituais em que nasceu uma criança doente, aí você tem que... A gente leu alguns livros na época também de Janaína, né, das sociedades africanas, que pra gente causa um conflito, assim, né? Você planta uma criança que nasceu, sei lá, doente, e aí você diz, meu Deus, como assim? Mas, na verdade, aqui eles compreendem que aquilo está adoecendo, aquela doença, ela faz parte de toda a sociedade. Se você não acaba com aquela doença que está naquele indivíduo, aquele indivíduo ele não está separado do mundo. Então, na verdade, toda a sociedade vai ficar doente, todas as pessoas vão ficar doentes. Você tem relações com o meio ambiente, né? Com relações com a terra, relações com a natureza, né? Aliás, como se nós não fôssemos natureza. A gente, no nosso individualismo, a gente se separa da natureza. A gente fala, vamos cuidar da natureza.
a gente não tem a percepção de que a gente vai cuidar da gente mesmo, né? Porque nós fazemos Sim. parte disso. Então, essa integração, essa visão mais holística, né? É uma visão anterior que a gente tem dificuldade de compreender. Porque nós nos entendemos como indivíduos separados do mundo. Por mais que a gente filosoficamente possa assim, estamos todos conectados e blá, 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 a gente não entende de fato o que é isso. O que é, por exemplo, as próprias sociedades orientais, muitas vezes, a própria questão dos kamikazes, né? Às vezes, a gente não consegue compreender. Mas é porque aquilo não é individual, aquilo é coletivo. É uma ação coletiva, né? Então, são coisas que a gente não compreende muito e que vão se construindo aos poucos. Quanto tempo a gente tem, Matheus? Porque eu falo 20 minutos. Oi? 20 minutos. Tá bom. Beleza, vai dar tempo. Tá Então, sim. Então, o individualismo ele vai se construindo desde o final da Idade Média, com uma série de questões que estão ligadas, principalmente, às transformações do corpo, às transformações da concepção de corpo que a gente tem. Porque a gente tinha essa concepção, as sociedades tradicionais tinham uma concepção medievais, mas tinham uma concepção de corpo muito menos separada do mundo. E isso vai sofrendo uma transformação muito também e aí os autores que eu li, né, falam muito dessa mudança de concepção por conta do desenvolvimento da medicina ocidental, né, muito. Então, quando a gente tem ali no século XV, por exemplo, as primeiras dissecações, isso é muito significativo, né, nesse processo de separação do corpo, né? Tem até uma frase de um dos livros, eu não lembro se é do Dumont, que ele fala que quando você rompe a carne do homem, é como se estivesse rompendo a própria relação da carne do homem com a carne do mundo, sabe? E aí mas ao mesmo tempo você só pôde fazer as primeiras dissecações porque algumas transformações nessa visão já aconteceram até chegar ali, né? Uhum. E aí esse corpo da medicina ocidental vai ser um corpo muito mais fragmentado. E aí a medicina ocidental ela vai olhar para esse corpo cada vez mais de uma forma mais separada. Tem uma doença do coração porque o seu coração, a sua válvula do coração aconteceu assim com ela. Isso nas sociedades orientais, na medicina oriental, até hoje, se você vai estudar medicina oriental, cultura, medicina ayurvédica, outras questões assim, não é assim, é completamente diferente, né? Então, toda doença, ela é uma manifestação de outras questões, né, da sua vivência, inclusive relacionadas ao ambiente também, né? Então, a ayurvédica, por exemplo, está toda baseada nos elementos, né? Fogo, o ar, a terra e a água. Então, todas as doenças têm uma relação com um desses elementos. Então, você vai cuidar. E aí, por exemplo, quando você chega no inverno, você tem uma tendência a ter doenças mais relacionadas ao vento, ao frio, à umidade, quando você está no calor. E se você estuda, é fantástico. Assim. E essas percepções, a medicina ocidental modificou muito, né? Isso tudo vai construindo os antecedentes desse indivíduo moderno que a gente vai se tornar. Que aí isso tudo é um pré, né, ainda. A gente vai ter como marcos consolidadores do indivíduo moderno a Revolução Francesa, e aí está muito ligado a esses ideais de liberdade, ideais libertários, né, da Revolução Francesa, do Iluminismo, e Revolução Industrial, né? Toda essa questão da fragmentação, do corpo mecanizado também. A gente tem aí o corpo de Descartes, né? Que é um corpo máquina. Então, cada vez uma fragmentação maior. Isso tudo vai construindo o indivíduo moderno. E é muito interessante que quando pega aí nessa questão dos ideais libertários, né? Relacionados aí aos ideais iluministas, Revolução Francesa e tudo mais, é que a gente ainda não resolveu bem. Porque a gente ainda... Paloma, eu vou fazer uma fala específica aqui. Paloma, nós precisamos conversar sobre isso nos próximos encontros da companhia. A gente ainda reafirma muito essa questão da individualidade, né? E da liberdade de ser quem eu sou, da minha essência,
E na dança tem muito isso. Tem muito, principalmente no século XX para cá, a gente vai ter uma vertente da dança que quer se libertar das amarras sociais, que quer, na dança, isso, como é que isso aparece representado? É uma dança que quer se libertar das amarras do balé clássico, e aí que quer uma liberdade da opressão do corpo do balé clássico, porque o corpo do balé clássico ele ainda é um corpo coletivo, né? Você vê um corpo de baile com as bailarinas na perna na mesma altura e blá blá blá, não sei o quê. E aí você vai tendo a dança moderna, a dança contemporânea, indo contra essas opressões do corpo, essas opressões da individualidade. O bailarino ele não parece um bailarino ali no corpo de baile. Você vê um monte de perna igual, um monte de perna da mesma altura. Depois você começa a ter isso, e a dança moderna vai querer romper com isso. E vai cada vez mais colocar expressividade, né? Expressar suas emoções. O bailarino ele tem que expressar suas emoções a partir dos seus movimentos, ser singular. E a gente vai buscando cada vez mais se diferenciar do outro, né? Para ser um indivíduo único. E para eu reafirmar a minha identidade, eu preciso ser único. E aí eu preciso me diferenciar do outro. E aí a dança moderna, tá vendo como é que já vai juntando? A história do individualismo com a história da dança, como é que a gente consegue ver isso? A dança moderna, ela vai fazer justamente isso. Ela quer ser uma dança que não está dentro mais de nenhuma escola específica. O balé clássico, por mais que a gente tenha várias escolas, escola francesa, escola russa, né? Tem ali algumas modificações, né? Mas os princípios são os mesmos. Você vê o balé clássico que é feito na Rússia e que é feito na França, ele vai ter características relacionadas ao contexto cultural e tudo mais, mas é balé clássico. A dança moderna, se você pega a dança moderna da Alemanha, a dança moderna dos Estados Unidos, a dança moderna não sei de onde, da França, são absolutamente diferentes. São várias. E por quê? Porque justamente essa necessidade, essa autonomia que se busca na dança é a mesma autonomia que o indivíduo moderno está buscando, de ser exclusivo. Então, eu não quero mais me identificar com nenhuma escola de dança, com nenhuma técnica específica. Eu quero fazer a minha própria, sabe? Que só eu faço. E aí a gente tem Isadora Duncan, né? Logo no início, uma expoente da dança moderna, logo no início, justamente com um ideal totalmente libertário, querendo dançar livremente, movimentos fluidos da natureza, fazendo algo que não está ligado a técnica nenhuma. Esse é o discurso da dança moderna. E como que isso está ligado a essa construção de indivíduo, da nossa identidade e desse ideal libertário, né? De indivíduo livre que eu quero ser. Sim. Só que isso vai se exacerbando muito, até a gente chegar a uma extrapolação total desse ideal libertário, porque a gente quer negar totalmente toda a nossa construção social. Então a gente tem uma vertente aí da dança desse período aí, principalmente décadas depois de 50, 60, que é o surgimento de muitas técnicas assim, que querem buscar a essência, entendeu? Você vai investigar o seu corpo para entender a sua individualidade, buscar uma essência do ser humano, a sua essência embrionária. Quem é você antes de você ser modelado pela sociedade, sabe? Antes das imposições sociais, antes de ser reprimido pelos seus pais, pela sua família, e você guardar os seus desejos. Aí a gente tem toda a questão aí da psicanálise freudiana, né? De Jung, buscando você se libertar das imposições sociais e para você manifestar a sua essência, né? Então essa busca mesmo o seu próprio eu, né? O seu próprio eu, exatamente. Agora, essa que é a grande questão, porque a gente ainda discursa a favor disso. Eu ainda estou nas minhas aulas de técnica de dança, buscando a gente mergulhar dentro da gente, entender a nossa essência, entendeu? Se liberar nossas tensões, que são 10 minutos, posições externas, tá? Mas no fundo, é muito contraditório, né? Porque assim, o que a gente também não é resultado. Quer dizer, eu preciso negar as construções sociais, as determinações sociais sobre mim. Eu também não sou resultado da minha construção, das minhas relações familiares, das minhas relações sociais, sabe?
Então, eu acho que a gente chegou numa extrapolação que tem o seu... É uma opressão, é uma reivindicação que tem o seu lugar contra as opressões, mas que, ao mesmo tempo, não precisa negar absolutamente a construção social, sabe? E aí, caminhando para o final, na obra da Pina Bausch, a gente vai ver exatamente isso. Porque a Pina Bausch, o processo criativo dela, que é o elemento elencado na monografia para investigar a obra dela, o processo criativo da Pina é o seguinte, ela é uma das primeiras a usar os próprios bailarinos e a permitir a voz dos próprios bailarinos na coreografia. Então, ela cria as coreografias dela, não assim, chegando e impondo uma sequência coreográfica. Ela vai investigando, ela vai propondo questões para os sujeitos, para os bailarinos dela, de experiências, de traumas, e as pessoas vão se expressando, e aí conforme surgem movimentos e falas daqueles bailarinos, ela vai colocando aquilo nos trabalhos. Então, ela é absolutamente interessada no sujeito, e a Pina Bausch fala isso mesmo, tem depoimentos dela, que ela está interessada no sujeito, na personalidade daqueles bailarinos, em colocar aquilo para fora, né? Então, ela não poderia fazer isso fora dessa concepção de indivíduo que a gente tem hoje, dessa psicanálise. Inclusive, o processo da Pina Bausch de criação tem muito a ver com o processo da psicanálise, né? Do terapeuta, com perguntas para você ir expondo as suas questões. A Pina Bausch faz isso, ela é praticamente uma terapeuta ali dos bailarinos dela, e aí ela vai recolhendo esse material. Ao mesmo tempo que ela é absolutamente interessada nesse sujeito, por conta dessa construção que já existe, né, dessa noção que a gente já tem de individualismo, de sujeito, de personalidade, vai aparecer nas obras dela muitas das consequências desse individualismo. Então, as obras da Pina são repletas assim, de questões de fragmentação, de solidão, de ambientes solitários, de relações mecanizadas, de movimentos. Ela trabalha muito com movimento repetitivo, justamente denunciando essa mecanização dos corpos, essa mecanização das relações, a superficialidade nas relações, sabe? Então, é muito interessante porque você vê como é que é dialética. Ela trabalha a partir do sujeito, desse indivíduo moderno, contemporâneo, na verdade, mas a obra dela, nas temáticas, vai refletir todas essas coisas da sociedade individualista, né? Porque ela diferente do que o início do pessoal da dança moderna fazia, que era querer negar a opressão social. Então, a Isadora Duncan quer fazer movimentos livres, negando que não tem posição que eu possa ser livre. A Pina Bausch, ela denuncia justamente as imposições sociais. Ela vai contra essas opressões também, mas mostrando que elas existem. Sim, nós somos, sim, sujeitos da nossa construção social também, sabe? Então, ela coloca esses elementos em cena. Ela coloca os corpos ali determinados por padrões impostos, padrões de movimentos que a nossa sociedade nos impõe. Tudo isso está ali na obra dela. Então, ela também, assim como o pessoal do início da dança moderna está lutando contra as opressões sociais, as instituições, os costumes opressivos, ela também. Só que enquanto eles negavam, enquanto a galera da dança moderna queria fazer isso, negando essas imposições sociais, dizendo nós não precisamos disso, nós temos que negar isso, ela não, ela reafirma. Ela mostra, nós somos sim, né, um produto disso também. E aí, eu acho que fica assim, o que nós vamos resolver a partir daí, sabe? A questão é como é que nós podemos assumir as nossas obrigações e funções sociais também, sem que elas sejam opressivas. Sem que elas vão contra, sem que elas agridam a nossa individualidade, que a gente não tem como mais se desfazer dela. Né? Acho que essa é uma grande questão que fica. Assim. É muito difícil, né? Separar o indivíduo do individualismo. É muito louco isso. Quer ver como é muito difícil? Eu vou terminar com uma frase, que é uma frase da... Ô, Jesus, da... Mulher do Sartre, gente. Da... Beauvoir. Beauvoir. Isso. A Beauvoir tem uma frase que ela diz o seguinte: que nada nos reprima, que nada nos defina, que nós sejamos a nossa própria liberdade, né?
E ela fala também aquela frase da mulher, né? De que a mulher não nasceu mulher, ela se torna mulher. Porque ela se torna por causa das obrigações sociais, mas ela pode ser o que ela quer, né? É isso. E a gente, aqui nesse movimento todo feminista, ainda está reafirmando isso, sabe? Mas, ao mesmo tempo, isso tudo, esse ideal libertário todo, faz com que a gente se afaste absolutamente das nossas relações sociais, que a gente torne as nossas relações, as nossas funções sociais, sabe, superficiais, assim. É aquilo, eu tô dentro de uma casa, eu preciso gerir essa casa. Eu tenho que lavar a louça. Isso tudo. Ok? Voltou. Houve uma queda de luz, bem que a gente falou isso antes de entrar no ar, mas aí foi rápido, já entrei aqui no 3G e já voltou a luz aqui. Mas você estava falando, concluindo a sua fala perfeitamente. Temos ainda 4 minutos. Luísa, cara, que tema incrível, achei maravilhoso. E, cara, o trabalho que você teve de criar um método, porque você criou um método de pesquisa para dança, eu achei maravilhoso, assim. Continue trabalhando nisso, cara, sério. E eu assisti também o pedaço da peça do Café Müller, né? Müller, que você cita. Achei, cara, é bem aquilo mesmo que você fala, né? Aqueles movimentos repetitivos, aquela coisa do individual ali ao mesmo tempo. Eu falei, caraca. Você vê, são vários personagens muito bem definidos pela sua movimentação, né? Então você vê que tem uma que é uma movimentação toda rápida e ansiosa, não sei o quê, o outro que tem uma função de ficar ali tirando as cadeiras da frente dos outros. Cada personagem tem uma função muito bem definida, mas ao mesmo Lu, voltei. tempo. É porque o Wi-Fi entrou e cortou meu 3G. Eu esqueci de desligar. Mas é incrível. Agora temos 2 minutos, cada hora fica mais. Estão aqui falando te dando parabéns, né? Falando que tema incrível. Muito bem. Elogiando. Novamente, eu te agradeço por ter topado participar. Adorei o tema mesmo. Aprendi bastante. E falo, continue, Lu. Continue essa pesquisa. Também ao pessoal aí que está nos acompanhando, que vai ver depois. Conheça mais sobre o projeto também da Lu. Ela também tem. Ela comenta sobre a história da dança também. Fez uma série de lives aí. Para fazer o merchan, estou lançando um curso essa semana, vou divulgar um curso sobre métodos de balé também numa perspectiva histórica, então é bem esse viés aí de hoje, então quem tiver interesse, pode lá no Instagram que eu vou divulgar. Tá, divulga lá que a gente recompartilha aqui para ser sucesso. Lu, novamente, obrigado, te agradeço. Agradeço a todos que nos acompanharam e participaram aqui com a gente. Tá? Muito obrigado mesmo. E é isso. Uma próxima vez aí eu acho que vale a pena depois falarmos de mais assuntos. Individualismo tem bastante coisa para falar, ser comentado, né? Porque é um tema muito abrangente e tem muitos questionamentos nisso. Sim, com certeza. Cada capítulo desse dá uma live de 1 hora para a gente fazer. É verdade. Então, muito obrigado. Uma boa noite, tá? Uma boa noite para todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.